Olá, meus alunos queridos do Colégio Céus, um bom sábado a vocês. Pessoal, o nosso segundo encontro de hoje, falando sobre a matéria específica aí do técnico de imobilização ortopédica, a gente vai entrar num assunto muito importante hoje, que são os métodos de estabilização de fratura. Então, eu aconselho você a anotar, pegar um caderno aí, assistir a aula com calma, agora ou depois, mas fazer as anotações, porque vocês vão ver agora algumas definições que vocês vão ver para o resto da vida prática de vocês aí, tá certo? Então, pessoal, primeiro lembrar que um osso, né? Cada osso nosso, ele tem um alinhamento normal, que a gente fala de alinhamento anatômico ou alinhamento fisiológico. Então, o objetivo, pessoal, de estabilizar uma fratura é tentar garantir que esse osso ele fique no seu alinhamento anatômico. Então, a gente falou na aula anterior sobre as fraturas e a importância da gente tentar alinhar, né? Já que a gente tem uma definição de fratura que é uma solução de continuidade, ou seja, o seu osso tinha uma continuidade, ele vai perder essa continuidade quando a gente tem um processo de fratura aí. Então, pessoal, é muito importante a gente saber por que a gente vai estabilizar uma fratura, né? Então, primeiro, para manter um membro ou apenas um segmento de um membro estável, em repouso e em posição correta. Então, se for perguntado por que a gente estabiliza uma fratura? Para mantê-la estável, em repouso e na posição correta. Então, essas são as três finalidades da gente imobilizar uma fratura, tá certo, pessoal? Então, por que a gente precisa manter estável, pessoal? Primeiro, por uma situação de proteção, né? Se você tem uma fratura, aquele tecido ele está em processo de recuperação. Se você não garante uma proteção, você vai ter aí sérias consequências aí por conta disso. E aí, por que a gente precisa manter em repouso? Em repouso, pessoal, porque o seu organismo ele vai começar a trabalhar para consolidar aquele osso. Então, o repouso é muito importante porque ele vai garantir com que os elementos, principalmente os elementos minerais, ele chegue até aquele lugar da fratura para promover a consolidação. Então, essa é a função do repouso. E manter o membro na posição correta. Então, pessoal, o gesso, né, a estabilização, seja interna, externa, gessada, ela tem a finalidade de manter a posição correta daquele osso, tá certo? Então, para isso que a gente usa aí os métodos de estabilização. E aí, os métodos de estabilização de fratura, nós temos as finalidades, os tratamentos, né, que são tratamento de emergência, tratamento definitivo e a reabilitação. Então, nós temos essas três possibilidades e finalidades da gente estabilizar uma fratura. E o tratamento, pessoal, ele pode ser conservador ou cirúrgico. O tratamento conservador, pessoal, são os gessos, as talas, as ataduras, as tipóias, são tratamentos conservadores, né? Não vai precisar acontecer nenhum procedimento cirúrgico. Então, tratamento conservador, nós vamos ver aí cada uma técnica para a gente poder conseguir realizar um tratamento conservador. É claro, pessoal, que dependendo da fratura, a gente vai ter um tratamento cirúrgico. E geralmente após o tratamento cirúrgico, a gente entra com um tratamento conservador para manutenção daquela cirurgia que foi feita. Então, às vezes a gente pode ter o tratamento conservador e às vezes a gente vai ter o tratamento cirúrgico e logo cirúrgico, depois do cirúrgico, a gente vai ter o tratamento conservador acontecendo aí. Pode ser que isso aconteça também, tá, pessoal? Então, nós vamos ver agora o tratamento conservador. Então, isso é muito importante, pessoal. Quais são os tipos de tratamento conservadores para estabilização de fratura que nós temos? O gesso, né, que é o mais comum, a tala, né, que pode ser a tala gessada, a tipóia, o apoio, o colar, a prancha e a tração. Então, pessoal, nós temos aí pelo menos 7 técnicas aí, né, de imobilização conservadora,
de fratura, estabilização conservadora de fratura, tá certo? Então nós vamos ver aqui a tipóia. A tipóia é usada para imobilização de descanso do membro superior. Então, tipóia, pessoal, acontece muito nos casos de luxação, né? Que eu expliquei na aula anterior que a luxação ela não é simples, né? A luxação muitas vezes ela é bem grave também. Às vezes a gente corre até o erro de falar, foi uma luxaçãozinha. Não, toda luxação é grave, né? Então nós temos aí as luxações e geralmente o tratamento de luxação é feito através de tipóia, né? E algumas fraturas também, né? Como de clavícula, que a gente precisa estabilizar, né, manter a posição do ombro. Lembra que a gente falou do repouso, então a gente vai ter aí a tipóia sendo colocada, e a tipóia então ela é considerada um tratamento conservador. A tipóia, pessoal, ela pode ser igual a gente tá mostrando aí na figura, eu vou aumentar para vocês verem. Então nós temos a tipóia dessa forma, como nós temos muitas vezes aquela tipóia usado como uma OPM, um dispositivo que você compra no mercado e aí você tem aquela estabilização, você faz, né, prende aqui e você tem a tira passando nessa posição. Então nós temos a tipóia que é feita apenas por uma atadura, como a gente tem aí os dispositivos que são comprados no mercado aí, que são também considerados tipóias, tá certo, pessoal? Então vou mostrar aqui o colar, né, que é usado para imobilização da coluna cervical. O colar cervical, pessoal, é muito utilizado em fraturas ou microfraturas da coluna cervical. Então, muitas vezes a gente até faz o uso do colar cervical por uma prevenção, né? Por uma precaução de não piorar aquela microfratura. Então, hoje é utilizado o colar cervical, né, nas microfraturas, é utilizado colar cervical no pós-cirúrgico também, de fratura, e aí pós-cirúrgico de hérnia de disco. Então, o colar cervical é utilizado para estabilizar a região cervical. Tá? Então, colar cervical, unicamente o uso dele é para estabilizar e imobilizar a nossa coluna cervical, tá certo? Outros tipos de tratamento conservadores, o apoio, né, que é a imobilização de apoio e estabilização para o membro acometido. Então nós temos aqui, geralmente é feito, né, colocado esse apoio, que pode ser um apoio realizado por pode ser uma atadura engessada, pode ser um dispositivo de papelão, por exemplo, pode acontecer por um pedaço de madeira, quando a gente tem alguns casos de cirurgias, aliás, algum tipo de fratura exposta também. Então, geralmente a gente faz só o apoio naquela região e coloca a tipóia como um dispositivo. Então, o apoio, pessoal, ele é diferente de tipóia. A tipóia é apenas, né, você usa um dispositivo para poder manter o membro naquela posição. Agora, o apoio não, o objetivo dele é fazer uma estabilização do local e utilizar a tipóia como apoio, tá certo? Então, o apoio é diferente de tipóia. A tração, pessoal, a tração, ela diminui a dor do traumatizado, né? Vocês vão encontrar muito aí em pós-cirúrgicos, principalmente fratura de tíbia e de fíbula, a gente tem os tracionadores. Os tracionadores, vou aumentar aqui para que vocês consigam visualizar. Ele vai manter, né, o membro naquela posição, ele vai fazer uma tração, já que muitas vezes essa pressão de consolidação gera dor, né? Então, a tração, o objetivo é manter o osso no alinhamento correto e também diminuir aí a dor compressiva, né? Então, essa é a função do tracionador. Então, ele vai fazer o quê? Diminuir a dor do traumatizado, né? Ele alivia essa dor, principalmente nos casos de fraturas aí bem graves, as fraturas chamadas cominutivas, né? Que são as fraturas em múltiplos pedaços do osso, onde esse processo de consolidação gera dor. E aí nós vamos agora
continuando aí falando dos nossos métodos de conservadores, né, de estabilização de fratura, nós temos as imobilizações definitivas gessadas, né? Então, o de gesso, pessoal, quando que a gente vai usar o gesso? Para imobilizar uma fratura já reduzida, né? Então, você vai fazer a redução da fratura, né? Tentar alinhar e depois que você alinhou, você vem com gesso com o objetivo de estabilizar a fratura com aquele alinhamento correto para que o osso não tenha nenhuma deformidade. Então, imobilizar o segmento corpóreo com traumatismo, mesmo sem fratura, né? A gente tem casos aí de imobilizar com gesso nos casos, por exemplo, de LER, né? Por lesão por esforço repetitivo. Então, você tem uma pessoa aí com uma tendinite muito dolorosa, né? E aí a gente usa o gesso para estabilizar, evitar com que aquele músculo ou aquele tendão, né, nos casos das tendinites, ele tenha uma repetição daquele movimento e a pessoa sinta dor ou provoque aquela dor novamente, já que é uma lesão por esforço repetitivo. Então, muitas vezes o gesso é utilizado para imobilizar um segmento corpóreo com traumatismo, né? O LER não deixa de ser um traumatismo, são microtraumatismos, mesmo sem ter fratura. Imobilizar segmento ósseo articular com processo infeccioso, né? Então, às vezes, em fraturas expostas aí, a gente tem, mesmo durante a consolidação, após a consolidação, algum processo infeccioso, e aí usa-se o gesso para estabilizar e evitar com que aquela infecção se propague aí para os demais segmentos, né? Ou ela venha a aumentar essa infecção aí naquele local. Então é utilizado para imobilizar, mantendo a correção de deformidades, né? Então, se você tem uma deformidade, um desalinhamento, certamente o gesso ele vai ter indicação para quê? Para manter o osso na posição anatômica. Imobilizar uma região operada também é muito comum, né? Você fez uma cirurgia que não foi propriamente um trauma, fez uma cirurgia de retirada de algum tumor, ou algum outro processo, né? Retirada de um cisto, de tecido mole, e aí geralmente faz a imobilização engessada para evitar com que tenha ali naquele local algum outro tipo de trauma, tá certo, pessoal? Então, os métodos de estabilização de fratura, os materiais utilizados, nós vamos ver, pessoal, cada ferramenta dessa daqui, né? Nós vamos ter uma aula só falando sobre isso, né? Quais são os materiais, identificação dos materiais que vocês vão utilizar, né? Os tipos de atadura engessada que existe, as ferramentas. Então, vocês vão ter uma aula só a gente falando sobre os materiais utilizados aí, que provavelmente vai ser a próxima aula, tá certo? Então, pessoal, as imobilizações definitivas gessadas, elas têm alguns tipos. Nós temos as goteiras ou calhas gessadas. Vão ouvir muito falar nesse termo. Ah, foi feita uma goteira, né? Uma goteira gessada. A goteira ou calha gessada deve recobrir 3/4 da circunferência do membro, tá certo? Então, pessoal, nós vamos ver aí um exemplo dela nos slides a seguir. Os aparelhos gessados devem recobrir a totalidade da circunferência do membro. Então, se você teve uma fratura de antebraço, ele vai fazer essa cobertura total, né, desse antebraço. Sendo que a goteira a gente vai ter aí pelo menos 3/4 do membro, né? A gente vai ficar apenas uma parte do membro sem fazer aí a estabilização gessada, tá certo? Então, as goteiras gessadas, pessoal, têm nomes. Então, isso é muito importante porque quando for solicitado lá pelo ortopedista que avaliou a fratura e foi encaminhar esse paciente para vocês, ele vai colocar o tipo de goteira gessada que ele quer. Então, vocês vão observar e gravar esse nome, né? Quais são os tipos de goteira gessada? O médico vai colocar lá, o ortopedista. Eu quero uma goteira gessada anterobraquiopalmar. A antebraquiopalmar, ela vai pegar a parte do antebraço, né, do braço, considerado o braço,
e a região palmar do paciente. Então, nós temos a região palmar, a região da palma da mão, tá, pessoal? Então, ele vai pegar toda essa região, como vocês estão observando aí. E aí, pessoal, nós vamos daqui a pouco, então, continuar com a nossa segunda parte da nossa aula, tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta com o conteúdo aí, tá? Então, até daqui a pouco.